Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural. Como está a expectativa do seu coração? Essas madrugadas têm sido poderosas. Glória a Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Como é bom estar na presença de Jesus, como é bom estar na presença do Senhor, como é bom chamar por essa manifestação, né? De poder, de graça sobre as madrugadas. Como é bom estar na presença de Cristo, né? Aleluia. Shalom, shalom, pastora Milena. Shalom, shalom, pastora Kátia. Shalom, pastor Frederico. Shalom, shalom para cada um de vocês. Todos os dias. Aleluia, glória a Deus. A gente não se cansa de chamar a presença. Shalom, Elza querida. Beijo no seu coração. Amém? Vamos continuar clamando pela nação brasileira. Glória a Jesus. Nós precisamos clamar pela nação brasileira. Aleluia. Clamar por intervenção. Clamar todos os dias para Deus reparar a terra. Nós vamos viver um estrondo da glória de Deus. Aleluia. Você crê nisso? Nós vamos viver o estrondo da glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Shalom, 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 bom dia. Conta pra mim de onde você é, de onde você tá falando. Quem aqui é de outra nação? Coloca aí o nome da sua nação, sua cidade. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Que livro mais tremendo é esse, o nome de Jesus. Ele é poderoso, esse livro, ele é maravilhoso. Quem já pediu o livro? Quem já começou a ler o livro? Tem outro também que é muito bom, sem ser o nome de Jesus. Tem outro, eu vou achar para vocês o outro. Deixa eu ver. Não tá ali não. Mas tem. Deixa eu ver. Depois eu vou procurar, amanhã eu falo pra vocês na live. Mas tem um outro também que fala do nome de Jesus, do poder que é no sangue de Jesus. Tem um da... Eu tô lendo agora eu tô um pouco lenta lendo ele, da A Divina Revelação do Sangue, Mary Baxter. Algo assim. Eu vou ver o nome certinho, depois eu falo pra vocês. Amém? Ó, eu sou do Maranhão. República Dominicana, uau, Sul, Minas Gerais, Suécia, uau, Jaborandi, glória a Jesus, Mato Grosso do Sul, Maceió, Itabira, Paraíba. Vocês são de tudo que é lugar, né, gente? Um dia abençoado para vocês. Estado do Rio de Janeiro, Brasília, DF, Caratinga, Minas Gerais. Aleluia. Já abre comigo em Números 33, amém? Números 33. Pois é, tem até a República Dominicana. Glória a Deus. Novo Horizonte, Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos, tá? Sejam todos bem-vindos para mais um devocional. Aleluia. Quem acredita que Jesus está por voltar, se posiciona mais ainda. Se você crê que Jesus vai voltar logo, se posiciona mais ainda. Eu quero que você pregue no seu estilo, na sua conduta de vida, que eu creio que o maior impacto da pregação é o nosso estilo de vida. Amém? Glória a Deus. Aracaju, Itaitinga, Ceará, lá no Ceará. Palmas, Bahia, meu Deus. Cubatão. São muitos lugares, né? Glória a Deus. Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade plena do nome de Jesus que eu me coloco aqui, Senhor Deus, na posição para pedir uma nuvem de revelação, uma nuvem da manifestação da sua glória. Jesus, eu e todo esse exército te amamos. Chamamos a presença do Espírito Santo palpável, doce, fresca, sobre esse devocional, que não seja só mais um texto lido,
mas o Senhor nos confrontando, o Senhor falando conosco, o Senhor nos visitando. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Glória a Deus. Estou voltando hoje para o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Em tempo. Em tempo. Porque se der bobeira e ficar aí perdido por aí, você sabe o que acontece, né? Nós precisamos estar em Cristo. Gente, e deixa eu falar para vocês, não leva com a barriga a sua conversão, não. Eu creio que é muito difícil se manter convertido. Aceitar Jesus é fácil, difícil é o processo que vem depois. E a maioria das pessoas só aceitaram Jesus, não passaram pelo processo da genuína conversão. Porque a pessoa que aceitou Jesus não foi transformada, ela aceitou Jesus em parte, mas ela não vive numa transformação genuína. Tá? A pessoa que aceitou Jesus e tá pecando, de fato eu não creio que... Gente, aceitar Jesus é uma transformação radical. É radical. Eu penso que às vezes eu fico com medo da gente ser muito surpreendido naquele grande dia, porque Jesus vai falar que a porta é estreita e poucos, muito poucos vão passar por ela. Abra comigo em Números 33, tá? Este é o percurso que os israelitas fizeram quando saíram do Egito, organizados segundo suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés guardou um registro escrito do seu progresso. Estas são as etapas da jornada, identificadas pelos lugares onde pararam ao longo do caminho. Os israelitas partiram da cidade de Ramsés no 15º dia, no primeiro mês, e na manhã seguinte, a primeira celebração da Páscoa. Partiram triunfantemente à vista de todos os egípcios. Enquanto isso, os egípcios sepultaram o filho mais velho de suas famílias, que o Senhor havia ferido mortalmente na noite anterior. Naquela noite, o Senhor derrotou os deuses do Egito com grandes atos de julgamento. Depois que partiram de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram para Pi-Airote, de frente para Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Pi-Airote e atravessaram o Mar Vermelho e chegaram ao deserto e viajaram 3 dias pelo deserto de Etã e acompanharam em Mara, e saíram de Mara e acompanharam em Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Saíram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Saíram de Sim e acamparam em Dófica. Saíram de Dófica e acamparam em Aluz. Saíram de Aluz e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Saíram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Saíram do deserto do Sinai e acamparam em Quirote Atavá. Saíram de Quirote Atavá e acamparam em Ezerote. Saíram de Ezerote e acamparam em Ritma. Saíram de Ritma e acamparam em Rimon Pérez. Saíram de Rimon Pérez e acamparam em Líbna. Saíram de Líbna e acamparam em Rissa. Saíram de Rissa e acamparam em Quelata. Saíram de Quelata e acamparam no Monte Sefer. Saíram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Saíram de Arada e acamparam em Maquelote. Saíram de Maquelote e acamparam em Tate. Saíram de Tate e acamparam em Tera. Saíram de Tera e acamparam em Mítica. Saíram de Mítica e acamparam em Asmona. Saíram de Asmona e acamparam em Moserote. Saíram de Moserote e acamparam em Benejacã. Saíram de Benejacã e acamparam em Orgigade. Saíram de Orgigade e acamparam em Jotbatá. Saíram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Saíram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Saíram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zin. Saíram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Enquanto estavam ao pé do Monte Or, por
por ordem do Senhor sacerdote, Arão subiu ao monte e morreu ali. Isso aconteceu no primeiro dia do 5º mês, 40 anos depois que Israel saiu do Egito. Arão tinha 123 anos quando morreu no Monte Hor. E o rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, na terra de Canaã, soube que os israelitas se aproximaram da sua terra. Saíram do Monte Hor e acamparam em Salmona. Saíram de Salmona e acamparam em Puno. Saíram em Puno e acamparam em Obote. Saíram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Saíram de Ije-Abarim e acamparam em Dibon-Gad. Saíram de Dibon-Gad e acamparam em Almon-Diblataim. Saíram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, perto do monte Nebo. Saíram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Junto ao rio Jordão acamparam desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Nós estamos vendo que Moisés está fazendo uma retrospectiva aqui, né? De todos os locais que eles passaram, desde a saída deles, né, do Egito até chegar na Terra Prometida. Enquanto estavam acampados perto do rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó, o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando atravessaram o rio Jordão para entrar na terra de Canaã, expulsem todos os povos que vivem ali, destruam todas as imagens esculpidas ou fundidas e derrubem todos os santuários idólatras. Tomem posse da terra e estabeleçam-se nela, pois eu lhes dei a terra para ocuparem. Distribuam a terra entre os clãs por sorteio, de forma proporcional ao tamanho de cada clã. Os clãs maiores receberão uma porção maior. Os clãs menores receberão uma porção menor. A decisão por sorteio é definitiva. Assim, as porções de terra serão distribuídas entre as tribos dos seus antepassados. Mas se vocês não expulsarem os povos que vivem na terra, aqueles que restarem serão como farpas, e os seus olhos em seus olhos e espinhos em suas costas. Serão um tormento para você na terra em que habitarem. E eu farei a vocês aquilo que planejava fazer a eles. Então vamos lá. Nós estamos vendo aqui nesse texto de Números a recapitulação da jornada de Israel. Amém? E uma coisa que eu pego aqui para mim desse texto, você já fez a retrospectiva da sua jornada em Cristo? Desde o momento, né? Ou a sua retrospectiva de vida, tipo, durante tantos anos eu estive no mundo, né? Fiquei ali no laço do diabo e depois eu encontrei Jesus e meu primeiro ano foi... Então eu tenho toda a minha retrospectiva com Deus do que aconteceu cada ano, né? Isso é muito importante a gente relembrar, né? Então a gente precisa, né, ver as etapas, né, que Deus usou para nos forjar, porque essas estações a qual nós passamos foi essas estações que Deus usou para nos forjar. Então sempre o primeiro ano, o segundo ano é muito difícil de posicionamento, porque é o ano que você está saindo do pecado, é o ano que você está... Deus está tirando toda a cegueira espiritual e você está vendo o peso que o pecado tinha sobre a sua vida, certo? Então Deus não desperdiça nenhuma trajetória sua, Deus não desperdiça nenhuma fase. Então você fala, nossa, meu primeiro tempo com Deus, né, na minha conversão foi um tempo difícil, foi um tempo de muita, né, de muita forja, de muita olaria, e foi nesse tempo. Então a gente precisa fazer essa retrospectiva, porque a gente não fica na olaria a vida toda, a gente vai para a olaria de Deus, onde Deus vai nos amassar no começo, certo? E aí a gente vai passar por estações de crescimento, estações de maturidade, estações de confronto, amém? Então a gente precisa fazer essa retrospectiva. Eu gosto muito dessa retrospectiva em Deus e falar, nossa, fazem 10 anos que eu estou posicionada em Cristo, eu não retrocedi nenhum dia para trás, eu não voltei para o mundo, eu não voltei a ser quem eu era, glória a Deus. Então a gente precisa celebrar o tempo que você está em Cristo, né? Então a gente eu pelo menos vivi um aceleramento muito grande, 10 anos posicionada, tenho 8 anos de ministério, certo?
Então você vê, foi muito rápido. Depois de 2 anos, Deus já me deu um ministério. É muito rápido, é fora do padrão, né? Mas eu me entreguei de forma radical. Então, eu creio que Deus, ele sempre quer trazer um aceleramento para qualquer pessoa que queira viver, né, esse avivamento. Deus quer trazer esse aceleramento, mas você precisa se entregar de forma radical. E tem pessoas que se posicionam em Cristo, mas elas ficam ainda com áreas. Isso aqui, com o tempo, Deus vai falar comigo. E tem áreas que a pessoa fica ali com medo de entregar para o Senhor. Só que para você viver algo abrupto, rápido, violento, você precisa entregar tudo para o Senhor. Tá? E aí eu vou perguntar para você, o que você ainda precisa entregar para o Senhor? Você já entregou tudo? Todas as áreas? Porque mesmo entregando todas as áreas, você vai ver que Deus vai estar sempre transformando, sempre fazendo e sempre trazendo a gente para uma nova versão nossa, melhorada. Amém? Então, a gente vai ver aqui que eles, né, estão se movimentando. Então, aqui há uma trajetória de movimento desde o Egito até eles chegar ali, né, na travessia do Rio Jordão e tomar posse da terra. Toda vez que Deus quer nos dar algo, ele vai exigir de nós movimento. Mas nós podemos passar só 40 dias no deserto ou 40 anos. Não adianta a gente só se movimentar em Deus, a gente precisa ter uma obediência radical. Lembra que eu falei para vocês que a obediência é algo que nos traz muita autoridade? Então, obediência. Então, se entrega de uma vez para Jesus. E se entrega mesmo e fala, Jesus, eu quero me livrar desse pecado, eu não dou conta. Né? Esse aqui é um pecado de estimação. Expõe para Jesus. Vai para a oração e expõe para Cristo. Queridos, acho que a oração mais poderosa é aquela que você verbaliza a sua vulnerabilidade. Amém? Então, antes de Israel possuir a terra, Deus ordenou, tá? Que eles removessem todos os ídolos, tá? Que eles tirassem tudo aquilo que contamina. E aqui nós estamos vendo que antes de Israel tomar posse da nova estação, eles têm que limpar, eles têm que viver um processo de purificação. E eu vou falar isso aqui pra você. Toda vez que Deus vai te levar para o novo, alguma coisa ele vai arrancar de você. Alguma coisa que talvez está te deixando numa zona de conforto. Alguma circunstância, às vezes pessoas que arrastam o seu emocional para trás. E Deus vai falar, não, para a nova estação, eu quero você assim, eu quero você assado, eu quero você desse jeito, assim, assim, assim. E aí Deus vai fazer você deixar muitos cântaros para trás. Amém? Glória a Jesus. Então, antes de possuir o novo, nós precisamos pedir para Deus remover aquilo que não combina mais com a próxima estação. Deus sempre está fazendo algo novo. Nós somos transformados de glória em glória. Sempre tem um nível espiritual novo que Deus quer te colocar. Sempre tem uma estação nova. O nível espiritual, todo dia nós estamos rompendo num nível espiritual. Eu vejo o nível espiritual como um degrau. Todo dia nós subimos um degrau. Um degrau em Deus, de autoridade, de revelação. Mas estação é quando Deus nos coloca numa dimensão do nosso propósito, numa estrutura de mentalidade. E Deus, ele só nos leva plenamente para a nova estação quando a gente está debaixo da submissão dele e obedece. Porque, queridos, tem local que você não entra com bagagem. Tem estação que você não entra com mochila. Você tem que entrar pleno, você tem que entrar... Porque a gente passa a maior parte da vida carregando coisas que não são nossas. E eu quero ensinar vocês, né? A falar assim, Jesus, o que de fato eu preciso carregar do meu chamado? O que de fato eu tenho que carregar do propósito? Porque às vezes você está carregando obrigações emocionais com pessoas que você não deveria estar carregando. Porque é o papel do Espírito Santo confrontar, consolar. E o nosso papel é apenas ser um mensageiro de Cristo. E muitas vezes a gente quer ser mensageiro de Cristo e quer fazer o papel do Espírito Santo na vida de alguém. E quer fazer cumprir a palavra do Senhor na vida de alguém. Queridos, eu oro por muitas pessoas, por cura emocional, e muitas pessoas estão com uma bagagem. Eu vejo pessoas com mochilas cheias de pedras. E elas estão fadigadas por causa das cargas emocionais que elas estão carregando. Então imagina, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você não consegue correr mais rápido porque você está... Então, Deus tem falado comigo que mochilas que as pessoas pegam para elas, impede elas de acelerar, impede elas de correr. Então, nós não devemos ter bagagens nenhuma
em Cristo, porque nós precisamos nos livrar de todo tipo de atrasos emocionais, pessoas que nos arrastam para trás. Por quê? Para correr tem que estar leve, para correr não pode ter bagagem. Para correr precisamos estar leve. Então, qual que é a mochila que... Então, assim, às vezes a gente coloca dentro da nossa mente umas obrigações, tipo... Vou dar um exemplo. Às vezes você tá ali com preocupação com a sua família e parece que a conversão da sua família depende de você. Não, depende dele se posicionar. O seu papel é orar e pedir para Deus fazer. E você precisa soltar isso. Pede para Deus e solta. Deus, vai, faça e faça. Porque se você pegar esse peso da não conversão da sua família e atribuir a sua responsabilidade, vai dar ruim. Porque esse papel é do Espírito Santo de convencer, de confrontar. Você tem o papel de orar, interceder e solta. O problema é que vocês oram, intercedem e ficam presos no âmbito do problema daquela pessoa, como se você fosse o solucionador desse problema. Olha, fulano, olha aqui pra mim, tô passando por um perrengue. Pai, no nome de Jesus, abençoa essa pessoa, abre as portas, livra ela desse processo judicial, enfim. Mas não é você o juiz que vai ajudar nesse processo. Não, o Espírito Santo, ele pode intervir, o Senhor pode intervir. O seu papel é orar e soltar. E eu vejo muito homem, muito servo de Deus, muita serva de Deus, que estão carregando muito peso na bagagem, que não é seu, tá? É o síndrome do herói, o síndrome do salvador, exatamente, pastora Milena. Então eu aprendi o seguinte, gente, por isso eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, tá? Pra arrebentar com vocês no meio. Para de ser vaidoso, para de ser a pessoa que Deus tem que fazer através da sua vida. Não. Eu vou orar, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele também é Deus, e eu não vou, isso não ofende o meu ego, não ofende o meu eu interior, não ofende nenhum tipo de reputação, porque agora tem gente que fica ali tentando fazer a profecia cumprir para provar que ele é profeta. E nós precisamos ter uma identidade espiritual muito bem intacta para não querer fazer cumprir algo para as pessoas nos validar como homem ou servo de Deus. Olha, eu vou orar. Você tem fé? Tem. Então, ora. E aí, se a pessoa te cobrar porque não aconteceu, fala assim, você fala assim, olha, eu só sou o mensageiro, você tem que cobrar é Deus. Né? Porque muitas pessoas não vivem suas promessas por falta de posicionamento. Foi profetizado que Deus ia me dar isso. Você se posicionou em Deus? Porque se você ficou igual, né, uma pessoa sambando pra cá, pra lá, no mundo, e em Deus não vai cumprir nunca isso aí. Porque Deus só vai fazer cumprir uma vez que você está posicionado na presença dele. Então, o que eu tô tentando trazer pra vocês? Tem bagagem que não pertence a vocês. Eu creio que a bagagem que pertence a você são as coisas relacionadas a você. E essa bagagem você tem que entregar para Cristo. E falar, Jesus, tá difícil carregar essa mochila. Eu não consigo me livrar desse pecado, mas hoje eu lanço sobre ti toda a minha dificuldade. E eu peço que o bálsamo de cura, de libertação venha sobre mim. Então, a nossa mochila tem que ser lançada aos pés do Senhor Jesus. Mas você não deve carregar a mochila de ninguém. Então eu vejo pessoas muitas vezes não vivendo o seu chamado, não conseguindo acelerar, não conseguindo romper, porque tá todo o tempo preocupada emocionalmente, tá? Espiritualmente, com uma questão que é a pessoa que precisa se posicionar, amém? E eu falo, a gente precisa aprender a pedir para Jesus se posicionar e soltar, porque se você pede para Jesus e fica ali todo dia martelando, olhando para aquilo ali, certo? Então você precisa pedir, clamar, interceder e falar, Jesus, eu solto. Jesus, eu solto. Amém? Glória a Jesus. Uma coisa que Deus tem falado pra mim e eu quero trazer aqui pra vocês, aquilo que você tolera hoje, né? Você viu o que Deus falou? Você extermina esse povo porque amanhã eles podem ser a pedra de tropeço, eles vão dar trabalho pra vocês e eu vou fazer com eles, eu vou fazer com vocês aquilo que eu ia fazer com eles, tá? Então, eu quero que você entre num local em Deus, para de tolerar o erro, para de tolerar de qualquer jeito, para de tolerar meia-verdade, para de tolerar esse tipo de coisa. Nós precisamos ser radicais com esse tipo de
coisa. Por quê? Se você tolera hoje meia verdade, se você tolera meia falta de caráter, amanhã isso pode se tornar um problema na sua vida. Amém? E eu quero trazer vocês hoje para um local chamado O Confronto. Eu vou fazer uma imersão, é porque a gente vai inaugurar a nossa matriz. Agora eu não vou conseguir. Mas Deus tem me dado um bálsamo. Deus tem me levado num local. Nós precisamos confrontar toda e qualquer tipo de mentira. Por quê? Quando as pessoas sabem que nós identificamos uma mentira, elas já não vão conseguir mais elas não vão conseguir mais nos manipular. Porque ela vai falar assim, essa pessoa conseguiu me ver. Essa pessoa conseguiu discernir uma coisa que eu fiz que ninguém discerne. Então, nós precisamos confrontar e ser confrontados, tá? E eu creio que a melhor forma de nós sermos confrontados é quando nós estamos no pés do Senhor Jesus. Como eu disse para vocês, Jesus, me sonda. Jesus, o que tem dentro de mim que precisa ser transformado? Amém? Ô Jesus, ontem eu contei uma mentirinha, me perdoa, Jesus. Não quero mais contar nenhuma mentirinha. Não quero mais, Jesus, falar. Ontem, Jesus, eu aumentei um negócio que não foi exatamente daquele jeito. Jesus, eu não quero mais ser essa pessoa. E eu vou falar pra você, a gente muitas vezes não quer confrontar pessoas. E eu creio que tudo precisa ser confrontado, porque quando as pessoas sabem que nós estamos identificando algo que está errado, elas não vão conseguir mais vir com esse peso de manipulação. Ela não consegue mais. É mais ou menos assim. Sabe aquela pessoa que ela é dissimulada com todo mundo, mas você olha nos olhos dela e ela sabe que você está vendo ela. Por que com você ela não ensaia fazer a mesma coisa? Porque ela sabe que você tem olhos de águia e você está vendo ela. E que com você não vai funcionar. Nos teus olhos, ela discerne, fala, nossa, essa pessoa ela consegue me ver. Eu não consigo manipular, eu não consigo enganar essa pessoa. Porque você está vendo ela, você está discernindo o que está por detrás. Amém? Então, deixa eu falar para você. Nós precisamos aprender a confrontar. E sermos confrontados. Amém? Queridos, é muito saudável a gente chegar para um líder nosso e falar assim, tem algo que eu preciso mudar? Tem alguma coisa na minha vida? Eu sempre estou me achando um lixo em Deus. Eu sempre acho que eu falo, Deus, o que eu tenho que melhorar, Senhor? Sempre eu falo, Deus, olha, gente, eu falo pra você, eu nunca cheguei num local de falar, eu sou tão espiritual, eu sou tão perfeito. Não. Porque quanto mais com o Espírito Santo você tá, mais confrontado você é. Amém? E mais lixo dentro você se vê, você fala, meu Deus, eu ainda tô com esses pensamentos medíocres. Meu Deus, como que, né? Eu não posso me afastar do jejum, não posso me afastar da oração, porque senão eu estou mirando, eu estou com raiva, eu estou bravo, eu estou isso, eu estou aquilo. Amém? E nós precisamos aprender a ser vulneráveis e entrar nesse local de falar, peraí, eu preciso mesmo viver de glória em glória. Porque se eu não estiver nesse local de glória em glória, tudo aquilo que Jesus está construindo agora pode ir por água abaixo. Amém? É muito fácil voltar para o mundo. É muito fácil voltar a ter, né? Eu falo assim, principalmente no começo, mas uma vez que você tem um caráter consolidado, Jesus, ele vai tratar cada vez mais profundo as câmaras da sua alma. Amém? Eu quero trazer hoje algo para vocês e eu quero confrontar vocês em algo, tá? Eu sei que talvez vai demorar um pouquinho nós fazermos essa imersão do confronto. Então, eu quero confrontar hoje a criança que você foi. Eu quero confrontar, porque o que acontece? Tudo que nós somos hoje foi desenvolvido quando nós éramos crianças. E esse é o maior trabalho da libertação, que é refazer todo o caráter novamente, refazer toda a personalidade agora em Cristo. Então, eu quero que você olhe para a criança de 1 ano, 2 anos, até onde você se lembra, e você comece, né? Porque o que acontece? Quando nós, até 7 anos, tudo que a gente vive até uns 7 anos de idade, vai refletir muito no nosso caráter. Tudo aquilo que você viveu como experiência vai forjar. Então, eu faço muito um processo de cura interior comigo mesma, tá? Eu fiz principalmente no último reset, que é sobre perdoar a criança que eu fui. Perdoar a criança que eu fui. Porque às vezes a gente se torna algo como criança para chamar atenção, para
Porque você às vezes é a filha mais velha. Então, você às vezes deixou de brincar foi adultizado muito cedo, não brincou. Às vezes você quis ser perfeita para chamar a atenção do seu pai, da sua mãe. E talvez você adotou uma personalidade para poder sobreviver emocionalmente num ambiente talvez disfuncional, num ambiente talvez que você foi tão negligenciado. Talvez você não recebeu emocionalmente, você teve comida, você teve tudo, mas emocionalmente você não foi suprido. Amém? Então, o que você precisa fazer hoje? Perdoar a criança que você foi. A criança, por que perdoar a criança que você foi? Porque você adotou jeitos, você adotou falas, você se posicionou de maneiras para poder sobreviver no ambiente a qual você estava. Amém? Talvez você sofreu muito bullying, talvez você foi uma criança que foi criada pela avó, pelo vô, a mãe foi embora, deixou com a avó, o tio, a tia. Amém? E eu quero hoje que você olhe para a criança que você foi. E eu quero que, feche os seus olhos agora, vamos fazer um exercício aqui. Feche os seus olhos agora. E tenta se lembrar de você quando você tinha 5, 6, 7 anos de idade. Agora eu quero que você imagina que você está de frente com a criança que você foi. E você vai falar que perdoa a criança. Você vai falar assim, olha, eu perdoo a criança que eu fui. Eu quero que você abrace você mesmo. E peça perdão, fala em nome de Jesus. Eu perdoo todas as atitudes que me moldaram a ser o que eu sou hoje. Eu faço uma ruptura com toda ação, com toda atitude que eu fiz quando criança. Eu quero romper hoje todo comportamento prejudicial que aconteceu na minha infância. Em nome de Jesus, fala, eu quero romper com todo tipo de atitude que eu fiz quando eu era criança, que me moldou a ser o que eu sou hoje. E aí você vai falar assim, eu peço perdão por todas as minhas atitudes que eu fiz quando eu era criança. Em nome do Senhor Jesus. Pode abrir os seus olhos. E aí eu quero que você olhe para trás e comece a refletir. Talvez você fale assim, nossa, eu não consigo lembrar quando eu era criança. Mas eu quero que você peça para o Espírito Santo lembrar você. Porque a maior parte do seu caráter foi gerado lá, quando você era criança. Quando você estava conhecendo o mundo, conhecendo tudo. Porque o seu mundo ali era a sua casa, seu pai, a sua mãe. Então eu não sei o que você passou de trauma, o que você passou de dificuldade. Mas eu sei que se você abraçar quem você foi, pedir perdão e fazer essa ruptura, aí começa um processo de cura. Em reconhecer, então eu quero que você fale, Jesus, eu fui uma criança, eu vou mais profundo, fala, Jesus, eu fui uma criança que eu tive que crescer rápido, fala, Jesus, eu fui uma criança que não brincou, Jesus, eu fui uma criança que eu tive responsabilidade muito rápido, fala, Jesus, eu fui uma criança, você começa a falar, fala, Jesus, eu fui uma criança que não brincou, eu fui uma criança que Jesus, eu não me senti emocionalmente acolhida. Fala, Jesus, eu não fui tratada como criança. E eu creio que existem muitos pais que não tratam os seus filhos como criança, mas tratam como um adulto. E isso é errado porque a criança ela precisa ser tratada como criança, porque ela é criança, ela precisa ser amada, protegida, pegar no colo, dar carinho, dar amor. E eu creio que a criança ela precisa sentir que ela é acolhida. Mas se a criança ela é tratada como mais um adulto da casa, ela assume um papel, uma persona, a qual ela não está pronta em maturidade, nem espiritualmente para ser. E o problema de uma criança que assume uma adultização muito cedo é que ela vai começar a querer também as coisas de uma vida adulta muito cedo. E esse é o maior problema, tá? Então você vai começar a falar Jesus, e talvez o problema não é nem seus pais, porque os seus pais vieram também de uma criação assim. Mas você vai falar, Jesus, eu não quero culpar ninguém. Fala, Jesus, eu não quero culpar ninguém do que aconteceu comigo. Mas eu quero romper com toda a falta, com toda a rejeição, com todo tipo de negligência que aconteceu comigo. E eu quero hoje, Jesus, receber cura. Cura na minha criança interior, cura na criança que eu fui. Porque se a minha criança interior for curada, esse adulto aqui, que está aqui hoje,
também será curado automaticamente. Porque tem feridas que não começaram agora, elas começaram lá atrás. E às vezes bem no momento que você nem lembra. Amém? Glória a Jesus. Então, a gente precisa refletir sobre isso, tá? Refletir sobre quem nós fomos quando criança. Por que você é desse jeito? Então, eu preciso olhar para trás e falar assim, peraí, por que eu sou assim? Por que eu fico nessa defensiva? Por que eu reajo dessa forma? Por que quando as pessoas me abraçam eu rejeito? Porque talvez você não recebeu carinho, porque talvez você não foi abraçada. E você criou uma aversão disso. E eu sei que ao falar disso, Jesus está curando você agora, porque Deus, trouxe para mim uma nova unção de cura interior. E eu quero declarar agora que a criança que foi machucada, a criança que foi abusada sexualmente, a criança que foi esquecida, a criança que ficou dentro de casa cuidando do irmãozinho mais velho, a criança que ao invés de brincar ficou em casa cozinhando para a mãe, limpando a casa. E eu sei que a culpa não é da sua mãe nem do seu pai, mas das condições e do ambiente. Eu quero declarar que todo trauma que foi gerado diretamente ou indiretamente, todo trauma consciente ou inconsciente gerado dentro de você, todo tipo de violência verbal que veio sobre você quando você era ainda pequeno, pequena ou na barriga, eu quero declarar agora que Jesus está rompendo com todo tipo de ferida. Jesus está rompendo agora com todo trauma. Jesus está rompendo agora com toda a falta que você teve. Jesus está limpando todos os teus machucados. Jesus está curando todas as feridas. Jesus está tomando você agora pela mão e limpando toda a ferida emocional gerada na sua infância. Eu quero declarar agora que desde 1 ano de idade até 7 anos de idade, Jesus está visitando todas as câmeras da sua alma. Tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo que você fez, tudo que você falou, e Jesus está curando você agora. Jesus está derramando bálsamo de cura sobre todos os pilares da sua alma e tirando você de um lugar de sofrimento, tirando você de um lugar de rejeição, tirando você agora de um lugar de abandono, tirando você agora de um lugar de esquecimento, tirando você agora de um lugar de inferioridade. Jesus está curando o seu interior agora, a criança que você foi. Jesus está limpando o coração. Jesus está visitando os outros anos da sua vida e igual Ele está quebrando tudo aquilo que gerou trauma, gerou dor, tudo aquilo que gerou talvez um gatilho e talvez hoje você é bloqueado em alguma área da sua vida. Eu ministro sobre você cura interior na sua área da infância. Eu ministro hoje sobre você cura interior. Cura interior. Toda aversão a se casar, toda aversão a se formar, toda aversão a qualquer coisa na vida que é natural, que foi gerado um bloqueio lá na tua infância, eu declaro que está sendo desfeito através do sangue poderoso de Jesus. Eu declaro que a criança que você foi está sendo curada. A criança que você foi está sendo agora visitada pelo sangue de Jesus. Eu declaro que a criança que foi morta dentro de você, a alegria de ser uma criança, a alegria de ser espontânea, a alegria de ser, está voltando. Eu declaro que a criança que morreu, ela ressuscita para ser uma criança saudável, para que você seja esse adulto saudável. Eu declaro que tudo aquilo que passou na sua vida está sendo curado pelo sangue de Jesus. Tudo aquilo que você viveu está sendo curado pelo sangue de Jesus. E Jesus está ministrando cura sobre você. Comece a falar assim: Jesus, me perdoa de todas as atitudes e ações que eu fiz quando eu era criança. Fala: Jesus, me perdoa pelo comportamento que eu adotei quando eu era criança. Fala: Jesus, me perdoa pelo adulto que eu me tornei por causa da criança ferida. Mas hoje eu saio desse cativeiro em nome de Jesus. Hoje eu saio desse local. Eu saio desse local de abandono, eu saio desse local de esquecimento, eu saio desse local hoje em nome de Jesus. Fala: eu saio agora desse local em nome de Jesus. Fala: Jesus, perdoa por todo o instinto que eu tive, voltado ao erro, voltado à corrupção, mesmo quando criança, em nome de Jesus. Eu quero declarar que o bálsamo de cura está escorrendo da cabeça à planta dos pés, agora. E o Senhor está tirando você de todo o cativeiro.
a qual você foi preso, a qual você foi moldado com uma identidade que não é sua, em nome de Jesus. Agora eu quero que você comece a liberar perdão para todas as pessoas que influenciaram você a estar nessa moldura. Fala, Jesus, eu perdoo meus pais, perdoo os meus irmãos, perdoo todos aqueles que contribuíram para o meu desenvolvimento e talvez, por ignorância, não souberam fazer o que era certo. Eu não os culpo, mas eu os perdoo em nome de Jesus. Fala, eu perdoo cada integrante da minha família. Eu perdoo cada pessoa que contribuiu para que eu seja o que eu sou hoje. E aquilo que não condiz com a tua verdade, que o Senhor arranque agora, em nome de Jesus. Amém? Aquilo que eu não condiz com quem o Senhor deseja que eu seja, eu arranco agora em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. E aí agora você vai falar para Jesus, tirar todo o fardo. Fala, Jesus, agora pode arrancar todo o fardo, toda a bagagem que eu venho carregando desde quando eu era criança. Fala, Jesus, eu solto hoje o meu fardo. Eu solto hoje essa mochila pesada das minhas costas. Eu não preciso carregar um fardo que não é meu. Glória a Jesus. Aleluia. E eu quero que você sempre ore nesse local, porque aquilo que nós vivenciamos, aquilo que a gente viveu, principalmente na primeira fase da inocência como criança, você vai ver que contribui muito para quem nós somos no dia de hoje. Então você vai falar, Jesus, eu solto todo o fardo, eu solto todo o peso. Amém? Às vezes a gente fica aqui no agora, na cura interior, mas o problema foi gerado às vezes lá atrás. O problema nasceu às vezes de muito cedo. E nós precisamos ir na raiz. E nós precisamos ir na raiz, visitar a raiz e ressignificar e falar, eu perdoo. Eu solto, eu entro num local de filiação em Deus, filiação em Jesus, amém? Então muitas vezes você não consegue se imaginar criança porque talvez você foi tão traumatizada lá atrás, que você, né, nosso cérebro apaga a nossa memória, amém? Então eu creio que Jesus precisa nos curar profundamente, confrontar cada área da sua vida. Confrontar todas as áreas da sua vida. Amém? Então fala exatamente isso, Fernanda. Fala, eu solto todo o fardo da minha infância. Eu solto todo o fardo da minha adolescência. E às vezes você olha para a sua adolescência hoje, né? Eu sei que tem talvez aqui adolescentes, mas você olha e fala, meu Deus, como eu fui rebelde, como, né, eu fiz coisas. Você também precisa perdoar essa versão sua. Você precisa perdoar com a mutilação que talvez você fez contra o... Porque o adolescente, muitas vezes ele, né, tem uma vida sexual muito cedo, começa a beber muito cedo, então é só mutilação sobre o seu corpo. Você precisa falar, Jesus, me perdoa por ter agredido o templo do Espírito Santo. Jesus, me perdoa por essa fase onde eu fui rebelde, amém? Me perdoa, Jesus, porque eu quis muito cedo me envolver, porque talvez eu não tive um pai presente, né? Muitas mulheres acabam querendo se envolver com homens mais velhos, porque talvez não teve uma figura paterna, e na verdade ela está buscando suprir essa figura paterna, amém? E você precisa pedir para Jesus, né, para Deus, ser esse pai que você precisa, né? Ser, né, a mãe que você não teve, né? O próprio Deus, ele vai te suprir na maternidade, ele vai te suprir na paternidade. Mas nós precisamos ter consciência. E eu sei que tem gente que passa a vida toda negando, ai, tá tudo bem, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa. E tem pessoas que contam uma mentira para elas mesmas, e eu quero confrontar você. Ai, porque a minha vida é assim, a minha vida é assada, mas você conta isso porque é vantajoso você contar isso, e você conta uma mentira para você mesmo e você quer acreditar nela, mas eu quero que você seja verdadeiro com você mesmo. Você realmente está feliz? Então, eu quero que você comece a ser sincero com as suas emoções. Amém? Porque tem gente que às vezes está num local de contar que é muito espiritual, só que você não é nada de espiritual. Você cumpre o protocolo. Porque uma pessoa espiritual de fato, ela não precisa falar o que ela faz, ela manifesta o que ela é. Amém? Então, eu quero que você fale, Jesus, será que realmente eu estou feliz? Será que realmente eu estou te buscando? Uma pergunta que eu sempre faço para mim, Jesus, por que eu estou te buscando?
Eu começo a falar porque eu amo a essência de Cristo. Jesus é meu único e suficiente Salvador. E eu começo a falar quem Deus é e não o que Ele fez por mim. Se eu começar a falar, eu amo Jesus porque Jesus fez isso, eu me abençoo com isso, eu amo Ele pelo que Ele faz. E não pelo que Ele é. Amém? Então, eu quero que você comece a ser verdadeiro nas suas emoções. Eu estou ajudando essa pessoa porque eu quero algo em troca. E você precisa começar a falar, pera, Deus, eu não quero ser assim, eu não quero ajudar alguém porque ali na frente essa pessoa pode me beneficiar. Eu quero amar essa pessoa pelo caráter que ela tem. Eu quero caminhar com essa pessoa por aquilo que ela é em Cristo. E não pelo que ele ou ela pode me proporcionar. Então nós precisamos aprender a ser verdadeiros, a nos confrontar. Porque, queridos, às vezes a gente passa boa parte da nossa vida mentindo e acreditando na mentira que a gente conta. Não, porque o meu pai e minha mãe é o melhor pai e mãe do mundo. E talvez você está contando uma mentira para você mesmo. E você não quer ver os defeitos, porque quando você começa a ver defeito, você vai ver o defeito também em você. Porque o meu marido, ele é maravilhoso, é melhor, mas você precisa ver defeito. Porque aquilo ali, hoje, pode não estar fazendo nada, mas daqui a pouco pode virar uma bola de neve. Por que eu estou falando isso pra você? Nós precisamos começar a enxergar as coisas como elas são e não passar pano nas coisas. Então, muitas vezes, a gente, pra se sentir bem, melhor, vantajoso, superior a outras pessoas, a gente quer contar uma história, a gente quer contar a nossa história num ângulo muito doce, muito gostoso, muito maravilhoso, sendo que não é dessa forma. Porque olha, eu vou dar um exemplo. Alguém chega e fala, nossa, minha mãe é muito difícil, meu Deus, tal. E aí você fala, nossa, que eu tenho uma mãe maravilhosa. Só que talvez você falou isso a vida toda pra você. E quando você olha, não é dessa forma. Você conta isso pra mostrar que você está em vantagem sobre qualquer outra pessoa. Só que você também tem problemas, mas você não quer admitir eles. Então, por que eu estou fazendo esse exercício com você? Porque eu preciso confrontar, de fato, quem você é. De fato, o que você fala, de fato é uma verdade? É uma verdade? Porque você pode falar isso por um tempo, mas vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. Amém? Então fala, Jesus, eu não quero mais mentir. Eu não quero mais viver uma mentira. Eu não quero mais olhar para algo e falar que tá tudo bem, sendo que não tá tudo bem. Então, eu faço um exercício muito comigo e eu falo, Jesus, não tá tudo bem. Quando eu falo para Jesus que não tá tudo bem, eu falo, Jesus, não tá tudo bem, eu estou me sentindo assim. E eu quero que você fale para Deus como você se sente. Fale para Deus o que tá te ofendendo, o que tá te machucando. E eu também quero que você fale para Deus os seus comportamentos mais tóxicos. Fala, Deus, eu estou me comparando com essa pessoa. Deus, eu estou sentindo, sei lá, raiva dessa pessoa porque ela está conseguindo algo que eu também queria estar conseguindo e eu não quero sentir inveja. Então nós precisamos ser confrontados. E nós precisamos confrontar tudo que porque a nossa identidade foi gerada. Só que mesmo depois da conversão, algumas coisas a gente começa a arrastar lá de trás. E a gente acha que não precisa ser confrontado. Então hoje eu quero que você olhe para dentro de você e fala, o que eu vivo repetindo? O que eu vivo falando, que na verdade não é uma verdade, mas eu trago uma narrativa boa para me sentir melhor que outras pessoas. Amém? Então, você vai falar, Jesus, eu quero viver a sua verdade. E queridos, Jesus só entra quando a gente reconhece erro, reconhece que as coisas não estão bem. Então você precisa falar, Jesus, não está tudo bem. Jesus, não está tudo bem. Jesus, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Jesus, eu preciso melhorar nessa área. Jesus, eu preciso... Então, Jesus, não está tudo bem. Amém? E uma coisa que eu quero ensinar você também. Uma coisa que eu falo para Jesus. Jesus, eu não sou forte todo o tempo. E eu quero entrar aqui hoje na sua presença. Vulnerável. Eu tiro essa minha armadura que eu uso para falar que eu sou forte. Mas aqui, Jesus, com você eu não quero ser forte. Jesus, aqui com você, eu não quero ser uma super mulher, um super homem. Jesus, eu não sou forte toda hora. Jesus, eu estou cansado, eu estou cansada. Jesus, segura nas minhas mãos. Jesus, isso queridos,
saudável, isso é libertador, isso é cura para sua alma. Amém? Agora, nós não podemos estar toda hora clamando pelo problema de todo mundo sem olhar para dentro de nós e olhar para as nossas mazelas. Você tá lá orando e guerreando e você, tá? Então, eu creio que a maior nível de autoridade que a gente vai ter em Cristo quando Cristo toma todas as câmaras da nossa alma. E você precisa mostrar para Jesus todas as faces da sua alma. A nossa alma, ela tem muitas câmeras, né? Ela tem muitos comportamentos, muitos hábitos. Você precisa pedir para Jesus entrar e esquadrinhar todos. Esquadrinhar tudo. Esquadrinhar absolutamente tudo. Jesus, eu quero que você visita essa área da minha vida. Eu quero que você visite, Jesus, esse local que eu creio que aqui tem algo que está disfuncional, algo que está errado. Amém? Glória a Jesus. Então eu quero confrontar vocês a olhar para dentro, a olhar para toda a trajetória, a olhar para tudo que você já viveu em Cristo, para tudo que você já viveu no mundo e falar o que eu carrego ainda que não é do Senhor. Amém? E queridos, tem coisas que não é sua personalidade, tem coisas que é o produto de um trauma. Tem coisas, porque a gente sabe o que é o normal de uma coisa e o que é o anormal de uma coisa. Então aquilo que é anormal não, é porque eu sou colérico. Eu sou isso. Não queira, por exemplo, a falta de educação não é porque você é colérico, vão ser mal educado mesmo. Porque tem muitas pessoas com perfil colérico que são super educadas. Então, eu quero que você fale, Jesus, o que foi distorcido dentro de mim? O que precisa ser transformado dentro de mim? Amém? O que precisa ser reparado dentro de mim? É sobre isso. Aleluia. Glória a Deus. E aí Jesus vai começar a te esquadrinhar. E às vezes Jesus vai visitar a sua infância. Você contar na barriga da mãe. Então eu quero que você gaste tempo. E gente, esse processo de cura, né? Lembra? Ontem eu passei uma playlist para vocês. Foi ontem. Passei uma playlist para vocês. Eu acredito que o local para você viver essa cura é com o Senhor Jesus. Daquela forma que eu falei para vocês. Entra na presença de Jesus como criança. E começa a pedir para Jesus curar suas feridas. Curar o seu coração. Curar tudo dentro de você que precisa ser reparado. Amém? Fala, Jesus, eu quero ser aquilo que você predestinou que eu fosse antes da fundação do mundo. E, gente, identidade é uma coisa que nós vamos viver a vida inteira e Jesus vai estar trabalhando a vida inteira dentro de nós. Mas nós precisamos... Gente, o orgulho, a altivez, a soberba não deixa você ver que você tem erro. Mas quando você é humilde, você fala, Jesus, o coração de um servo, de uma serva não deveria estar caminhando dessa forma. Jesus, tem coisas em mim que eu não quero carregar. Tem coisas em mim que eu não quero ser. Jesus, transforma. Fala, Jesus, transforma o meu caráter. Jesus, transforma a minha mentalidade. Tem gente que tem uma mentalidade que ele tem que sempre ganhar. Ele sempre tem que tirar proveito. E no reino de Deus não é esse princípio. O reino de Deus você vai ser generoso. Deus vai te recompensar, mas se você for fazer todas as coisas pensando que você vai ter a devolutiva, se engana. No reino de Deus você vai ser um semeador. E muitas vezes você não vai colher onde você plantou. Você vai colher onde você não plantou. Amém? Então nós precisamos falar, Jesus, quebra toda a mentalidade, né, cultural que foi construída dentro de mim, toda a mentalidade familiar que é contraditória aos princípios do reino de Deus. Quebra, Jesus, tudo aquilo dentro da minha alma, dentro da minha personalidade que não combina com o meu chamado. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Conta pra mim como que foi ontem o tempo de oração de vocês. Quem consegue se ver como criança na presença de Deus? Gente, eu acho que isso é reparador, é poderoso você entrar na presença de Deus, tá? E você se ver como criança, né? Tem aquela intimidade, né, do Antônio Cirilo, né? Que ele fala que Jesus, eu quero, né, tanto te ver. Pegar suas sandálias é poderoso. Então, eu quero que você entre nesse local de se entregar para Jesus, falar para Jesus o quanto você o ama e falar, Jesus, tira os espinhos da minha vida, tira todo tipo de ferida da minha alma, cura, me restaura, me liberta.
Amém? E eu quero pedir que olha, nós vamos entrar agora num tempo de confronto e eu quero que você agora, tá? Eu quero que você agora fale assim, fala: Jesus, me confronta com teu doce e amoroso Espírito Santo. Fala: Jesus, eu abro todas as câmaras da minha alma para ser confrontada pelo teu doce Espírito. Amém? Glória a Deus. E aí você vai começar a ver que Jesus vai começar a tocar em áreas sensíveis, porque você abriu e deixou. Porque nós precisamos, porque a gente tem um instinto de fechar, bloquear. O assunto que dói, o tema que dói, a área que dói, a gente não quer abrir, a gente quer deixar lá tampada. Amém? Glória a Jesus. Então eu quero que você hoje entra nesse local e fala: Jesus, essa semana eu quero ser profundamente tocada pelo Espírito Santo. E eu quero que toda área que está causando prejuízo. Porque, gente, o que acontece? Muitas áreas da nossa vida que trouxe trauma, problemas, talvez você teve uma cena quando criança, seus pais brigando, aí a sua mente vai lá, como aquilo ali te gerou tanta dor, sua mente vai lá e bloqueia aquilo ali, certo? E você também, quando sente que quer revisitar esse local, quer relembrar, você não vai, porque você tem medo da dor ou do que você vai sentir. Só que se nós não encararmos, se nós não confrontarmos a dor, nós não vamos parar de sentir ela. E às vezes você não sente ela indiretamente. Não sente ela diretamente, mas você sente ela indiretamente. E como que você sente ela indiretamente? Em bloqueios. Aí você não sabe por que você é dessa forma, e às vezes esse bloqueio está lá atrás, escondido nessa dor, escondido nessa falta, escondido, né? Vou dar um exemplo. Às vezes tem uma pessoa que não quer engravidar hoje, não quer ser mãe, e talvez o problema está lá com a mãe ou o pai. Essa pessoa tem tanto a raiva da mãe, tanto a raiva do pai, vê o pai e a mãe como mãe, sofreu tanto com o pai e a mãe, ou os dois, que hoje não quer ter um fruto, não quer ter um filho, para que esse filho não venha sofrer o que essa pessoa sofreu. E se não ressignificar isso, a pessoa não vai conseguir ter uma família saudável. E se tiver um filho, essa pessoa vai acabar transferindo tudo o que a mãe foi para ela. Ela vai acabar fazendo, até de forma inconsciente, a mesma coisa. Então, tudo nós precisamos ressignificar, tá? Infelizmente, nós crescemos debaixo de trauma, de muitas coisas, né? É raro as pessoas que nasceram debaixo de um ambiente saudável, cristão. Então, e mesmo assim, às vezes teve suas mazelas, teve um ataque do diabo de forma externa. Então, eu quero hoje convidar vocês para entrar num local de confronto. Entrar num local de falar: Jesus, me aperta em todos os locais que eu preciso ainda ser transformado. Amém? Às vezes a gente fala: Jesus, tira toda iniquidade, tira tudo. Só que se a gente não permitir que as nossas memórias sejam visitadas pelo sangue do Cordeiro, não tem como. Amém? Glória a Deus. Então era isso que eu tinha que falar para vocês no dia de hoje. Amém? Que vocês possam construir em Deus aquilo que Ele está chamando vocês para fazer. Que vocês possam ser curados, tratados, libertos, que vocês possam ser pessoas saudáveis. Pessoas que estão trazendo saúde para ambientes, saúde para pessoas. Porque eu estou vendo eu nunca vi uma geração tão narcisista, tão manipuladora, nunca vi uma geração tão tóxica, tão desalinhada na identidade. Mas eu creio que Jesus está transformando isso, e eu quero que você venha ser uma pessoa saudável, para deixar ambientes saudáveis, para deixar lugares saudáveis. Amém? Glória a Jesus. Então, faz essa reconciliação com a criança que você foi. Faz essa reconciliação com a mãe que você teve, com o pai que você teve, com a pessoa que criou você. Talvez você é um filho adotivo. Reconcilia, fala assim: eu perdoo, eu solto. Eu não quero culpar ninguém, mas eu quero hoje me livrar dessa bagagem, me livrar da culpa de ter me tornado isso por aquilo. Não, hoje eu paro de culpar qualquer coisa e eu entro num local de que nada, nenhuma dessas pessoas, nenhum desses lugares me deve nada. Queridos, o perdão não é você deixar de sentir, porque às vezes a gente vai orar e só vai deixar de sentir depois de um tempo.
O perdão é quando aquela pessoa que você perdoa não deve mais nada pra você. O perdão é você falar, você não me deve mais nada. Você não me deve amor, você não me deve satisfação, você não me deve nada. Eu escolhi perdoar você. E aí, com o tempo, você vai deixar de sentir. Mas perdoar é você falar, você não me deve mais nada. Você não tem mais nenhum tipo... Porque a pessoa que tem falta de perdão, ela vive querendo algo da outra pessoa e carregando essa pessoa. Amém? Glória a Jesus. Gente, um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético pra você, pra sua casa, pra sua família. Amo vocês, amém? Bora compartilhar essa live com pelo menos 50 pessoas, tá? De fato, essa live precisa ser compartilhada, tá? Beijo, beijo. Amo vocês.